Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma semana de linguagens que nós estamos trabalhando aí e hoje nós vamos trabalhar o segundo capítulo da dissertação que a gente parou na semana anterior, né? Nós vimos a primeira parte, hoje a gente vai concentrar na segunda parte, ok? Você fez o exercício do capítulo anterior? Só uma perguntinha. Todos os exercícios do capítulo anterior devem ser feitos para fazer aí desse segundo capítulo. Vamos recapitular algumas coisas que nós vimos na semana anterior, né, referente à parte 1 da dissertação. Vamos lá? Você lembra que a dissertação, ela pode apresentar o tipo expositivo ou tipo argumentativo. Tipo expositivo é aquele que não tem argumento, aquele cujo intuito é só informar. Também pode aparecer o tipo argumentativo, naquele em que nós temos a referência de argumentos, de uma tese, de um posicionamento que vai convencer aí o leitor. Essa dissertação, qualquer um dos dois tipos, pode ter um caráter mais objetivo, com uma linguagem denotativa, olha a palavra-chave, e o caráter subjetivo, com uma linguagem subjetiva, né, dentro da conotação, ok? Você viu também que a dissertação argumentativa, ela deve ter uma evidência, deve ter provas que vão sustentar o seu argumento e deve ser interessante porque é toda uma discussão de um posicionamento, ok? Nós vimos também que essas provas se dão por evidências, né? Então, são evidências que se baseiam em fatos, em exemplos, em dados estatísticos, em testemunhos. Também temos em citações que envolvem argumentos de autoridade. Então, é bem claro esse tipo de evidência numa dissertação. O texto dissertativo, né, que já estamos entrando na parte seguinte, ele apresenta um raciocínio lógico de ideias. Nós vimos que esse raciocínio se baseia em conectivos, em ferramentas linguísticas que vão dar essa ideia de lógica. Então veja, a conclusão, você lembra dos conectivos de conclusão? Portanto, assim, logo, expressões como dessa maneira, em síntese, conectivos de causa, então essa ideia do como no início da oração é uma causa, a ideia do visto que, já que, consequência, o próprio que, né, tanto que, oposição, mas, porém, todavia, contudo, explicação, que é o próprio pois e porquê, e por aí vai, né, explicação, hipótese, oposição, concessão, exemplificação e analogia, né, junto com a restrição. Isso nós vimos na semana anterior, que é a parte 1 da dissertação. Olhem bem, a dissertação, ela vai apresentar uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio tem a ver aí com o que a gente chama de progressão lógica. Quando você utiliza essa linha de raciocínio, a gente pode apresentar a ideia referente ao que a gente chama de indução, dedução e até mesmo dialética. Hoje nós vamos trabalhar com a indução e a dedução. Vamos ver, isso é muito cobrado na prova da UERJ, então se você vai fazer o exame da UERJ, isso é bem cobrado aí, todos os anos a gente tem uma questão que envolve essa linha de raciocínio. A linha de raciocínio, essa progressão lógica, aqui se dá pela indução, que é o raciocínio indutivo, e a indução apresenta a característica de uma visão particular para uma visão geral. Então grava aí, ó. Indução do particular para o geral. Indução do particular para o geral. Vamos dar uma lida nesse texto para você ver essa noção? Na semana passada, um torcedor de futebol foi assassinado covardemente. As testemunhas sumiram e os policiais não viram o que aconteceu. Tal esporte é um evento que envolve multidões de espectadores e um bom número de fanáticos. Assim, contar com o bom senso do torcedor não evita a ação dos radicais e deve haver um policiamento mais atento nos dias de jogo.
a mídia precisa conscientizar o povo e os clubes devem interferir nisso, exigindo das torcidas organizadas a paz em nome da camisa que vestem. Os muitos torcedores que já morreram da mesma maneira refletem a realidade de um estado de violência urbana sem limites. Vivemos em uma guerra interna que cessará apenas quando todos tiverem as mesmas oportunidades. Olhem bem, nessa dissertação nós temos o raciocínio indutivo. Por quê? Ele parte de um exemplo, um torcedor de futebol foi assassinado. Ele partiu de um exemplo, que é do particular. E depois ele generalizou, ou seja, ele vai falar da violência urbana. Olha como ele estendeu. Então, ele vai utilizar o raciocínio indutivo. Primeiro, ele falou sobre a questão de um ato de violência de um torcedor aí de futebol. Depois, ele estendeu para a violência urbana. Então, foi a indução do particular para o geral, ok? Raciocínio dedutivo. Gente, a dedução é muito importante, nós utilizamos muito a dedução na nossa dissertação aí do Enem, da UERJ, e é bem claro esse tipo de raciocínio na ideia do geral para o particular. Agora é o contrário, hein? Você viu que na indução, particular para o geral, e dedução, geral para o particular. Então, no texto, primeiro ele vai generalizar, para depois ele particularizar. Vamos ver? O transporte é um dos segmentos que mais tem evoluído nas últimas décadas. Carros, trens e aviões foram criados para facilitar a vida do cidadão e estão cada vez melhores e mais desenvolvidos. A todo momento, aviões decolam dos aeroportos do país com inúmeros passageiros a uma velocidade que permite chegar rapidamente a locais muito distantes. O avião é um dos meios de transporte mais velozes existentes e atualmente também ganhou popularidade. Em uma eleição política, por exemplo, tem um erro aqui, um candidato viaja para várias regiões do país de avião, pois é preciso visitar diversos colégios eleitorais em um curto espaço de tempo. Mas sempre confiar na tecnologia pode não ser a melhor opção. Foi o que aconteceu com Eduardo Campos. O avião que o levava era moderno, caro, seguro, mas a natureza pode criar o acaso. O avião caiu, a tecnologia sucumbiu. Vamos lá. O raciocínio dedutivo nesse texto se dá pela ideia do transporte, com uma maneira geral, e esse transporte, do geral, o transporte para o particular, ele cita o avião. Então, a maneira como ele conduziu essa dissertação foi justamente falar do transporte de uma maneira geral, depois falar do avião que levou aí, fez com que o Eduardo Campos, ele morresse aí nessa questão tecnológica que envolve o avião. Então, olhem bem, a gente tem a dedução, porque é do geral para o particular, ok? Então, vamos aí focar, voltando. Nós temos a indução. O raciocínio indutivo tem a ver aí com a visão do particular para o geral, enquanto o raciocínio dedutivo é o contrário, do geral para o particular. Memoriza isso, hein, gente? Memoriza isso. Vamos lá, gente. O silogismo, tem a ver aí com uma lógica que é a expressão formal, é como se fosse uma estrutura do raciocínio dedutivo, senhores, dedutivos, é da dedução. E o silogismo, isso é um raciocínio até que envolve a filosofia, e depois a gente pode fazer essa ponte com a professora de filosofia de vocês. O silogismo, ele vai trabalhar com a estrutura dentro do raciocínio dedutivo, que vai ser o uso das premissas e de uma conclusão. A premissa é como se fossem certas afirmações. E nós temos duas premissas, a premissa maior ou premissa geral, a premissa menor ou premissa particular e a conclusão. Então, são duas afirmações que chegam aí a um certo consenso. A premissa maior, ela tem um caráter mais universal.
A premissa menor é um exemplo, ó, lembra? Geral para o particular, que se chega a uma conclusão. O silogismo tem a ver com essa estrutura que a gente está falando. Vejam só, premissa maior aqui no exemplo, todo cachorro late. Premissa menor, Totó é um cachorro, logo, Totó late. Ou seja, aqui a gente tem um balanceamento dessas duas premissas, ok? Então, o que é o silogismo? É a estrutura da dedução formada por duas premissas, uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão, ok? Outro exemplo, premissa maior, todos os mamíferos são animais. Premissa menor, né, ou particular, os cães são mamíferos. Conclusão, os cães são animais. Ou seja, a partir dessa estrutura lógica que nós temos esse raciocínio lógico da dedução, que é a estrutura de um silogismo. Tudo bem para você? Vamos lá. A premissa maior, que contém aí uma generalização a respeito de um caráter, ela é universal. A maior, né? A geral, ela tem essa ideia de ter um caráter universal, um caráter verdadeiro. Caso isso não aconteça, teremos um silogismo, uma estrutura que é falsa. Então, veja, premissa maior, todas as mulheres falam muito. Premissa menor, Leila é mulher, logo, Leila fala muito. O que está errado aqui? Está errado a premissa maior. Nem todas as mulheres falam muito. Então, esse caráter que deveria ser universal apresenta uma certa incoerência, o que deixa aí esse silogismo falso, ok? Quando o silogismo é falso na forma, a conclusão ela pode ser absurda, tipo, não ter coerência nenhuma. Essa daqui é engraçada, hein? Premissa maior, todo gato é ágil. Premissa menor, eu sou ágil, logo eu sou gato. Veja só, aqui eu tenho um problema em relação a essas duas premissas, o que gera uma generalização, né? O que gera uma conclusão totalmente absurda. Então, o silogismo, ele vai apresentar essa estrutura. Essa estrutura, como no slide anterior aqui, teve coerência, ok? Mas, chegando aqui, né, o silogismo já não foi um fator de coerência e é isso que nós estamos analisando aqui. Olhem bem, o sofisma, que também tem a ver com a questão da filosofia, é um falso raciocínio. Então, já não tem a ver com a dedução em si. É quando esse raciocínio tem uma aparência de verdade. E esse raciocínio, ele apresenta o intuito de enganar o interlocutor. Então, muitas vezes, o sofisma vai apresentar essa ideia de generalizações que não coincidem com o processo de coerência, de referências que não têm nada a ver com um processo que vai fazer sentido dentro da lógica dissertativa. Nós estamos falando de lógica dentro da dissertação. E o sofisma, ele pode ser dividido em erros de acidente, quando nós temos essa referência, né, do particular que gera algo meio que falso, né, uma generalização falsa, totalmente incoerente. Vejam bem, o marido de minha irmã a traiu, logo os homens são traidores. Percebam que o erro de acidente acontece aqui nesse exemplo. O marido de minha irmã a traiu. Olha a conclusão. Logo os homens, todos os homens são traidores? Não necessariamente, ok? O médico da escola errou no diagnóstico do paciente. Logo, todos os médicos são incompetentes. Olha como essa generalização ela é falsa. A partir de um exemplo que é um exemplo particular e não deve apresentar essa ideia referente a essa generalização, ok? Mais um. Falsa analogia, falsa comparação. Vamos lá. O raciocínio da analogia é uma comparação do particular para o particular, ou seja, é uma hipótese e que também pode ser falsa. Meu vizinho tossia muito. Depois de ter tentado o uso de vários expectorantes, resolveu partir para a homeopatia e sarou. Eu também estou com tosse, também fiz uso de expectorantes sem sucesso. Logo vou usar o mesmo remédio homeopático e vou sarar. Vejam bem, aqui há uma falsa comparação, ou seja, a gente tem uma comparação particular
que gera um raciocínio totalmente falso, uma hipótese falsa, um erro aí dentro do próprio raciocínio. Petição de princípio é quando a gente justifica o argumento, né? A justificativa é uma informação de algo que já está na própria declaração. Ou seja, ele traz a declaração como prova, ou seja, a petição de princípio vai apresentar a ideia de que é incoerente, não tem evidência, não tem uma prova ou tem uma prova que vai estar dentro do senso comum e que não vai ter coerência nenhuma. Usar drogas faz mal à saúde porque prejudica o organismo. Veja, isso é uma hipótese até verdadeira, mas aqui, ó, você vê porque prejudica o organismo, é uma informação que não traz uma prova forte em relação ao uso de drogas. Então, aqui a gente já vai ter essa referência quanto ao sofisma também nesse falso raciocínio. Então, nós temos o falso raciocínio de diversas maneiras. E esse falso raciocínio, ele vai se dar dentro dessa ideia de que a generalização, ela vai se tornar falsa por meio de um exemplo, né, de um exemplo particular que não vai dar coerência nenhuma, ok? Professor, eu tenho que saber, né, todos esses títulos, né, erro de acidente, falsa analogia, basicamente você tem que identificar que aquele argumento, ele apresentou uma prova que foi incoerente, ele apresentou uma referência geral que foi incoerente, e é isso que vocês têm que identificar, ok? Vamos lá. Ignorância da questão. Quando a gente tem ignorância da questão, também é um sofisma, né? Nós temos a ideia de desviar do foco principal. Ou seja, não tem a resposta declarada, e sim aquela volta, aquele movimento cíclico no texto que apresenta um conteúdo incoerente também, ok? Deputado, e as verbas de 2013, onde estão? O senhor era responsável? Caro vereador José Cícero, o processo está correndo, em breve poderei provar minha inocência, porque em 2015 serei candidato a prefeito. Quero, inclusive, antecipar que a minha prefeitura terá participação popular. A população escolherá seus representantes e estes poderão decidir os destinos da cidade. Haverá, inclusive, debates públicos com o prefeito propondo, criticando, enfim, participando. Dia 9, em Campinas, teremos a festa no início da campanha. Convido a todos para o churrasco, que é de graça. Obrigado. Veja só, o que está acontecendo aqui? Ele fez uma pergunta, as verbas, onde estão? O senhor era responsável pelas verbas e em nenhum momento ele respondeu a essa pergunta. Houve uma ignorância da questão, então também é um falso raciocínio, não houve resposta. Isso também é incoerente e acontece muito na oralidade, ok? Olhem bem. No texto dissertativo, a gente viu, né, a dedução, a indução, nós vimos que temos a expressão formal, né, que é o silogismo, nós temos o sofisma e nós temos, né, por fim, certas ferramentas gramaticais que são próprias da dissertação, né? Então, a gente vai fechar essa ideia com a referência gramatical da dissertação. A dissertação, ela apresenta o uso da impessoalidade na maioria dos casos, tá? Essa referência da terceira pessoa, então se fala do assunto dentro de uma dissertação argumentativa, ok? Também há essa referência da palavra se, então, por exemplo, sabe-se, nota-se, percebe-se, trata-se, essa referência do verbo mais o se também é uma característica gramatical da dissertação, ok? O tempo geralmente é no presente. Se você vai discutir um tema atual, você trabalha com verbo no presente e no presente do indicativo para indicar essa certeza de algo da atualidade. Essas são as ferramentas gramaticais e que são facilmente identificadas dentro da dissertação argumentativa de uma maneira bem clara, né? Bem clara, ok? Trouxe para vocês algumas questões que envolvem
tudo aquilo que nós falamos. Lembra que eu falei que cai muito na UERJ? É bem claro, logo nas primeiras questões, algumas referências quanto a isso que nós estamos falando da dissertação. Nós não vamos ler esse texto todo, né? Então vocês depois deem uma lida, até porque nós temos mais questões, eu vou colocar no material para vocês mais questões que envolvem esse texto, mas esse texto aqui envolve aqui essa referência, né? Por que ler? É uma dissertação, ele vai dar opinião aí em relação à leitura, os benefícios fundamentais da leitura. Ele vai listar os benefícios fundamentais em relação a esse posicionamento. Olha como se dá tudo isso que nós estamos falando dentro de uma questão. Olhem bem, ler nos faz mais felizes. Ó, ele falou aqui no início, tá? Ó, o primeiro, ó, lista os 3 benefícios fundamentais que a leitura pode trazer. O primeiro, ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento e o exercício constante do autoconhecimento é um caminho para a felicidade. Então tem aqui, bem claro, que está dentro desse texto. Ler nos faz mais felizes, aí ele coloca esse excerto aqui e vai perguntar, neste argumento, Rodrigo Lacerda formula uma premissa geral e uma premissa particular para relacioná-las à conclusão. Sei que você já lembrou de que tipo de raciocínio é esse. E a pergunta da UERJ foi justamente essa pergunta. Essa estrutura caracteriza que tipo de argumento? Olha, da premissa geral para a particular. Qual é a premissa geral? Ler nos faz mais felizes. E aí, qual é a conclusão? É um caminho para a felicidade. Ou seja, nós temos a expressão da dedução. A dedução, ó, premissa geral e premissa particular. Podia ser fácil assim esse ano, né? Tranquila essa questão aqui. Não precisava nem ler o texto, né? Como eu falei para vocês, não precisava necessariamente ler o texto inteiro. Aqui eu também tenho, tá? Um texto longo, terrorismo lógico. Terrorismo é duplamente obscurantista, primeiro no atentado, depois nas reações que desencadeia. Então, a gente tem um texto aqui, uma crônica, né, do Antônio Prata, e a questão vai ser assim, ó, não precisa ler o texto. Antônio Prata, ao comentar o ataque ao jornal, construiu uma série de variações de argumentos da dedução, conhecida como silogismo. E você viu que silogismo é a estrutura da dedução. E normalmente organizado na forma de 3 sentenças e uma sequência. Ó, lembrou? 3 sentenças. Que sentenças são essas? Premissa o quê, gente? Geral, ok? Premissa particular e uma conclusão. Olha que questão tranquila também. Aqui a gente tem até uma questão que envolve, né, essa característica do silogismo. Então veja, é bem tranquilo, né, essas questões aí da própria UERJ, mas que você tem que saber as características básicas dessa dissertação dentro da lógica do silogismo e dentro da lógica do sofisma, ok? Ficou claro? Vejam, façam os exercícios referentes à parte 2 do capítulo e agora a gente fecha o texto dissertativo. É um texto muito importante, vai cair na prova, então estudem, ok? Não deixe de assistir a próxima aula. Coloque seu nome aqui embaixo. Um grande beijo para vocês. Até a próxima semana, ok?